Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler a princípio só o versículo 8. Então vamos ler o versículo 7 e 8. Atos, depois dos 4 evangelhos, próximo é Atos. Escrito também pelo Dr. Lucas. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos e escreveu o Evangelho de Lucas, né? Amém? Entraram? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Santo Deus e Pai, fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite, derrama da tua unção, do teu poder, Senhor, ó Deus, e desde já eu quero entregar a Ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória. Te agradecer em nome de Jesus, amém. Meu irmão, podeis sentar. Nós vimos aqui uma promessa, né, de Jesus Cristo. Eu não quero entrar nesse foco assim da pessoa do Espírito Santo, né? A promessa de derramar o Espírito Santo, e já pregamos nessa situação, porque que diz aqui, o objetivo do Espírito Santo é esse aqui, ó: você vai recebereis virtude, né? Algumas palavras, algumas Bíblias diz poder, né? Virtude eu anotei aqui, é uma disposição firme e constante para a prática do bem. Entendeu? Isso é uma virtude. É uma coisa que você pratica sem mudar, né? E também poder de Deus, que também é a mesma coisa. Aí ele diz assim que você vai receber virtude e que o Espírito Santo há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E nós estamos vendo que o Espírito Santo não tem sido usado dessa forma. Não é isso que eles estão mostrando que é o Espírito Santo, né? A gente está vendo aí várias coisas acontecendo nas igrejas. Hoje o inimigo está tão perverso, que eu já falei isso com os irmãos, que tem até centro de macumba disfarçado de igreja, porque as danças são a mesma, o ritmo é o mesmo, as vestimentas começou disfarçado, mas agora já estão colocando as vestimentas, os turbantes assim, aquelas coisas, porque está bem, o negócio está bem disfarçado, aquilo não é de Deus nunca. E as músicas, não só o ritmo, mas as músicas também que são cantadas, parece que as pessoas não prestam atenção no que a pessoa está cantando, naquele ritmo rápido, o que ela está falando, e não é adoração a Deus, não é exaltação a Deus, é um ritmo assim vicioso, né, que você, né, que eles fazem música, tem música que quando faz assim, pega aquele refrão assim, né, aquilo pega, cola, né, aí quando tu vê, tá todo mundo cantando aquilo, né. Então, a mesma coisa são esses tipos de refrão assim que são feitos para poder enganar o povo. Mas eu quero começar aqui, voltando aqui no versículo 7. Por que Jesus falou para ele agora que era para eles ir aguardar, né? Porque eles estavam querendo saber quando é que Jesus ia libertar os judeus de Roma, né? Libertar Israel de Roma. E aí Jesus falou assim, ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso aqui, como eu sempre digo para os irmãos, foi uma coisa que aconteceu literal. Jesus estava respondendo uma pergunta deles, literal, né?
Mas se está aqui na palavra de Deus, isso aqui não pode valer só para 2000 anos atrás. Isso tem que valer para a nossa vida hoje. Temos que aplicar a nossa vida hoje. E eu começo fazendo essa aplicação, porque não compete a nós sabermos certas coisas, irmãos. Não compete a nós. Às vezes a pessoa fica assim, e coisas assim que está acontecendo na nossa vida. Ali não era uma perseguição, ali não era uma opressão. Roma oprimia Jerusalém, cobrava impostos, tem que ficar pagando aqueles altos impostos lá para Roma e tudo mais, e o povo ficava lá na miséria, na pobreza, na luta, e Deus falou para eles que não competia a eles saberem o tempo que Deus tem determinado. Isso quer dizer o quê? Que aquilo tudo está nas mãos de Deus. Para começar, está nas mãos de Deus. Roma não é mais poderosa do que Deus. Se ela está dominando sobre Jerusalém, se ela está dominando sobre Israel, é porque Deus está permitindo. Porque quando Deus não permite, não domina. Nós já vimos milagres muito maiores do que esse aqui, dessa época aqui, na vida, no povo de Jerusalém, no povo de Israel. Desde que foi fundado o Estado de Israel, eles se levantam para fazer guerra contra Israel, e às vezes se junta 4, 5 países, e Israel é só um Estado pequenininho. Mas se você procurar na internet, você vai ver que já houve assim verdadeiros milagres. Ele ainda era menor, mas porque eles invadiram, aí Israel acabou ficando maior, porque ele acaba vencendo as batalhas. Então os milagres vão acontecendo. Então Deus está no controle, irmãos. Então tem situação nas nossas vidas, nós estamos passando por certas situações, nós estamos passando por dores, por luta, por dificuldade, mas Deus sabe por quê. Mas até quando vai acontecer isso? Até quando vou ficar nessa situação? Deus fala assim, isso aí não te compete saber. Eu quero saber se você nessa situação vai ser cheio do Espírito Santo e vai testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor na sua vida. Foi isso que eu estou entendendo aqui, Se vai tirar agora, se vai libertar agora, não sei, Jesus falou. Mas vou derramar o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas. Ou seja, o que é testemunha? Testificar de Cristo nas nossas vidas. E não é só testemunha de boca, falar, eu recebi Jesus. Não, é testemunho de vida, de conduta, porque você está numa luta, você está numa dificuldade, você não sabe quando Deus vai abrir a porta, quando Deus vai curar, quando Deus vai restaurar, mas você continua firme, testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor na sua vida. Por quê? Porque nós, como Paulo diz, nós prosseguimos para um alvo que é eterno, para o céu, né? Então, irmãos, o que eu vejo aqui Jesus falando assim, que nós precisamos assim de uma convicção, nós temos que levar a nossa vida cristã com convicção, não é com dúvida. Mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo, porque às vezes a falta de convicção não é só quando você fala alguma coisa, mas é quando nós muitas vezes não confiamos em Deus, muitas vezes nós não esperamos com paciência no Senhor, muitas vezes nós queremos antecipar, ou talvez não gostamos daquilo que Deus está permitindo acontecer em nossas vidas, murmuramos. E uma das coisas, por isso que a murmuração é uma coisa que desagrada a Deus profundamente, porque não testifica de Deus, não testifica que Jesus é o Senhor em nossas vidas. Porque o que testifica que Jesus hoje as pessoas estão querendo testificar que Jesus é o Senhor na vida dele, não de Jesus, eles testificam até de igreja. Eu fui para a igreja X, agora estou com dinheiro. Fui para a igreja Y, aí o homem revelou isso, revelou aquilo, mas Jesus não está sendo testificado. Amém? Não está sendo testificado. Não tem esse negócio de igreja ficar revelando coisa para as pessoas. Isso não é bíblico.
Mas aí a pessoa fica triste, não, mas é que a igreja, aquele pastor, e que de Jesus, cara. Nós temos que testificar de Jesus, nós temos que ser, quando ele fala assim, aqui em Jerusalém até os confins, isso quer dizer em todas as situações em nossas vidas. Não, mas nessa situação não consigo. Não, mas em todas, irmãos. Não podemos estar murmurando, não podemos nos esmorecermos. É preciso ter assim uma convicção. Em Isaías capítulo 50, Isaías 50, Isaías 50, vamos ler um versículo, nem precisa ser o versículo todo, só a parte A. Isaías capítulo 50, versículo 4, diz assim, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Olha só, uma pessoa convicta, ela, e tem uma coisa, não é aí porque fala assim, vós sereis minhas testemunhas, né? Aquele outro, o primeiro que nós lemos, até os confins da terra. Isaías diz que o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá uma língua erudita. Agora, para que é? Aos que estáis, para todos, não é para todo mundo, é para aqueles que estão cansados. Cansado de quê? De viver na prática do pecado, cansado de viver sem Deus. Porque não é para aquele que está cansado de ser pobre, porque eu também sou pobre. Aí eu vou falar o que é para ele se eu também sou pobre? Amém? Porque a diferença não está em ser pobre, a diferença está em ser cristão. Fica firme, irmão. Olha, eu estou passando por luta, por dificuldade, mas eu tenho que falar para você, fica firme. Se anima no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Espere em Deus que Ele não vacila. Confia nele que Ele vai te ajudar. Confia nele que quando chegar o momento Ele vai te dar vitória. Sai desse caminho, sai dessa vida de pecado. Abandona essa prática que Deus vai começar a operar na sua vida. Às vezes nós temos que abandonar certas práticas. E às vezes, e hoje em dia a igreja não fala nada. Não fala que pecado é pecado. E pecado continua sendo pecado. Deus não está mudando. Eles estão mudando aí, estão querendo até mudar as escrituras, porque aquilo que é pecado, o que diz que é pecado, continua sendo pecado. Amém? Agora, Isaías diz assim, Deus vai me dar uma língua erudita. Erudita por quê? Porque eu estou numa luta, eu estou num sofrimento, eu estou numa perseguição, mas Deus vai me dar sabedoria, vai me dar unção, vai me dar uma autoridade para eu falar para aqueles que estão desanimados que Jesus Cristo é o Senhor. Estou duro, mas vou falar para aquele, confia no Senhor que Ele vai abrir as portas para você. Se a palavra de Deus é sempre se obedecer, se arrepender, se abandonar certas práticas, senão o profeta, porque não é de qualquer jeito, o profeta falso que fala que vai dar de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Agora, isso para a pessoa que está cansada. Agora tu chega ali para a pessoa que está com dinheiro, que está na prática do pecado, não quer saber de Deus, não abriu como é que você vai falar para ela? Amém? Quando eu entendo assim, falar para Deus em tempo e fora de tempo, é quando o tempo é nosso. Por exemplo, surge uma oportunidade e alguém precisa de uma palavra, aí eu não estou podendo agora, mas eu vou arrumar um tempo para abençoar essa obra, para falar de Jesus para essa pessoa. Porque a pessoa às vezes entende que tempo e fora de tempo é invadir o espaço dos outros.
O camarada não quer e está você perturbando ele. Isso não é o tempo fora de tempo. Tempo fora de tempo seu, você decide. Você não podia, mas você vai. Você não tinha como ir, mas você troca a sua agenda. Para socorrer, para fazer alguma coisa, para fazer a obra de Deus. Isso é que é tempo fora de tempo. É no nosso tempo que Deus fala. Tempo fora de tempo nosso. Olha, não podia ir para a igreja hoje, mas eu tenho que ir. Vou escolher ir. Não podia ir ajudar a fazer essa visita, mas eu vou. Ou não podia perder um tempinho, aí a pessoa começa, você está vendo que a pessoa está pedindo ajuda, está cansado, está se mostrando cansado. Aí olha só, a hora de você sentar do lado, a hora de você começar a falar de Deus. Amém? Mesmo você sem tempo, mesmo você sem dinheiro, mesmo você com dores. Alguém já viu que uma vez botaram uma pessoa, né, pregando, cheio de prego, ficado assim, a pessoa vai ajudar o outro, mas ele mesmo está cheio de prego, entendeu? Porque o reino de Deus é assim. Não, quando eu ficar bom, quando eu não tiver dor nenhuma, quando eu tiver dinheiro, quando eu me formar, quando eu me casar, aí tu foi para o inferno. Aí já era. É dano que se recebe, é quando não tem tempo. A oferta que Deus recebe é quando nós não podemos e fazemos. E isso tem que ser uma coisa feita com convicção. Não posso, mas vou fazer. Não tem, porque senão, meu irmão, nunca nós vamos poder. Nunca. Se não bater no peito, não vamos poder nunca. Porque o inimigo controla as circunstâncias à nossa volta. Ele sabe muito bem o que te atrasa. O inimigo sabe o que te impede de fazer a obra de Deus. O que nos impede de fazer a obra de Deus? Ele sabe. Aí de vez em quando ele volta nessa mesma situação, dá uma atrasada na gente, dá uma desviada do nosso propósito, e às vezes ele ainda acha que está fazendo para Deus. Ainda tem essa ainda. Então Deus me deu a língua erudita, disse Isaías. E Jeremias, irmão, passando mais um pouquinho, capítulo 1, já pertinho aqui, até passei demais, Jeremias 1, versículo 7, a parte B agora. Jeremias fala assim: eu sou um menino, né? Aí Deus fala assim, Deus fala assim para ele: mas o Senhor disse, não digas eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Ou seja, Deus vai ser contigo. Se eu mandar você fazer, você vai fazer, porque você vai ter êxito. Por quê? Porque está em obediência a Deus. Agora, Deus não aceitou. Já reparou que às vezes a pessoa coloca a limitação dela? Vocês nunca repararam isso? Nós nunca reparamos isso, irmão. O Moisés afirmou que era pesado de língua. Senhor, manda outro, eu sou pesado de língua. Gideão falou que ele era o menor lá da tribo dele, não sei o que lá. Hein? E Jeremias, eu sou só um menino. Todo mundo tem motivo para não ir, irmãos. Todo mundo tem. Mas a ordem de Deus é: não diga sou um menino. Porque você vai onde eu vou mandar você ir, e você vai falar e vai estar falando. O que máximo que ele pode fazer é jogar Jeremias na cisterna, prender ele, ficar lá no meio da lama lá, mas está vivo. Porque o máximo que Satanás pôde fazer na vida de Jó foi matar os filhos, foi tirar o dinheiro dele, foi encher ele de ferida, mas a vida não tirou. Porque quando voltar depois, Deus vai falar para Jeremias: você ainda vai plantar, compra o campo aí, que Israel vai plantar aí. Entendeu? Então, irmãos, Deus não aceita esse negócio de dizer sou um menino, não posso isso, ou talvez o obstáculo que você tem. Talvez você tenha um obstáculo, de vez em quando está usando esse mesmo
obstáculo. Amém? E o Senhor não aceita. O Senhor não aceita. É preciso convicção. Porque não adianta você falar para os outros que fazer se você não... Agora, quando você tem convicção, meu irmão, pode estar pegando fogo, a carne pode estar doendo, pode estar duro, pode estar isso ou aquilo, Deus vai te usar. Você vai falar e Deus vai usar. Se obedecer, Deus vai usar. Não diga, seus meninos. Aí, Mateus, agora vamos ao Evangelho de Mateus, de Jesus, segundo Mateus escreveu, Mateus 5. Porque a vida cristã é uma vida de convicção. Nós não podemos estarmos escondidos, estarmos quietos. Agora, tudo nós temos que saber o que é bíblico. Nós não vamos invadir o espaço dos outros, mas se precisar de nós temos que abrir mão do nosso tempo. Nós estamos fora do tempo nosso, mas aí nós temos que abrir mão para fazer a obra de Deus, cara. Senão não faz a obra de Deus. Capítulo 5, versículo 16, diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso aqui é um testemunho, que Jesus estava falando aqui, que vós sois a luz do mundo, e não se acende uma luz para botar embaixo da cama. Deus não ia nos salvar, fazer de nós luz do mundo, para ficarmos em oculto. Se nos fez luz do mundo, Ele vai nos expor. Vai nos expor. E a nossa vida tem que iluminar o ambiente à nossa volta. A nossa vida, não é o que falando, vê o texto aí, não é o que fala não. Versículo 16, fala assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Como é que a nossa luz vai resplandecer, irmãos? A nossa luz vai resplandecer como? Para que vejam as vossas boas obras. Se você não estiver fazendo boas obras, não, estou dando glória, eu estou não sei o que, aleluia, estou falando, não é falar, as nossas atitudes, a nossa obra, o nosso envolvimento na obra de Deus, as pessoas têm que ver isso. E vendo isso, o que acontece? Dão glória para nós. Vendo isso, glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Amém? Então, nós vamos fazer, irmãos, e quem vai nos recompensar é Deus. Nós não temos que fazer a obra de Deus procurando recompensa de homem, procurando recompensa. O pastor não falou nada, o pastor não sei o quê. Não, tem que fazer para Deus, irmão. O pastor que direciona, o pastor que autoriza, o pastor que lidera, mas a obra é de Deus. A obra é de Deus. Vou dar um exemplo aqui da casa de reabilitação, já que tem testemunho aqui. Quando o saudoso faleceu, teve uma turminha que andou se levantando, querendo saber onde é que ele ia ficar. Aí fica onde tu estava mesmo, irmão, ajudando, Aí parou. Queria título, queria posição, queria não sei o quê. Aí tem uma turma que parou, era direto lá. Aí o irmão faleceu, aí querendo reconhecimento, irmão. Eu falei, fica onde você estava, você fazia o quê? Não, eu ajudava, eu contribuía. Então continua fazendo isso, filho. Porque quem vai recompensar, é Deus, cara. Não estamos fazendo para homem. Se estava fazendo para o saudoso, ele faleceu, pronto, te deixou na mão. O outro assumiu, não foi para ele que você fez. Agora, se fez para Deus, está lá no tesouro do céu.
Está lá no tesouro do céu. A recompensa vem. A recompensa vem. Então, desse testemunho, que tem os irmãos aqui que testemunharam isso, né? A irmã Jaqueline também e tal. Entendeu? Por quê? Porque às vezes a pessoa faz as coisas, mas não está fazendo para Deus. Viu aqui? Nós temos que fazer para as pessoas verem na nossa vida e glorificarem a Deus. Glorificarem a Deus. Não glorificarem a nós, mas sim engrandecer e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Agora, é preciso fazer com convicção, assim resplandeça, ou seja, a luz não é fosca, tem que resplandecer, ou seja, é uma coisa convicta, uma coisa que não tem como mudar. Todos vão ver que você é cristão, você está fazendo a obra de Deus, a boa obra, vai dar assim, boa obra de Deus. Não é isso que o texto diz? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Agora, como que nós fazemos isso? Porque recebemos a virtude do Espírito Santo. Não foi isso que nós lemos primeiro? Jesus falou assim: aguardai em Jerusalém até que do alto será revestido de poder ou de virtude, e vós sereis minhas testemunhas. Tanto aqui como tanto em Jerusalém, como até os confins da terra. Porque aonde tiver uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que vai testemunhar que ele é salvo, não é porque ele planta a bananeira, é porque ele faz obras. A obra não salva ninguém, mas os salvos faz obra. Tiago falou isso, deixou isso muito claro. Tiago falou assim: me mostra a sua salvação sem obra aí. Eu não tenho. O homem é salvo e não sai do lugar, não tem que ter obra. A nossa vida tem que estar glorificando a Deus, a nossa vida, e não é só, é no nosso dia a dia. E ele vai que as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Ele fala: fé, no caso é fé. Tiago, me mostra a tua fé sem obra, porque o que que fé é essa? Não tem obra. Ah, não posso, porque olha só, é falta de fé. Vamos numa visita, não vamos, vamos no evangelismo, não vamos não sei o que, não vamos. Quem tem a fé dessas pessoas? Pode até não vir ninguém, mas eu estou sendo exaltado, eu estou sendo alimentado, eu estou sendo tratado. Como às vezes que fizemos o evangelismo ali, a gente vai para casa alegre. Fomos para casa alegre, né, irmã Luzia? Irmã Luzia lá operada, sentadinha ali na cadeira, mas daí a gente vai comentando no carro, feliz da vida. Para vir o sufoco, porque a gente não está acostumado mais com o culto de domingo de manhã, né? Então tem que botar horário para acordar cedo. Mas eu sou assim, ó, se eu tiver compromisso, eu principalmente se for com Deus, boto o horário e levanto cedo. Quando eu vou lá para Botafogo, é 6 horas da manhã, 5 e pouca da manhã tem que levantar. Mas levanto numa velocidade, mas nem acabo de tocar direito o celular, eu já parto. É outra coisa, o celular matou, foi o relógio, né? Despertador, né? Agora ninguém tem mais despertador também, né? Agora é tudo celular. Então, tocou, na mesma hora eu pulo da cama, acendo a luz, já faço a oração para poder começar a me arrumar. Ir no banheiro, então, tomar café, entendeu? Mas por quê? Porque eu tenho compromisso. Agora, a gente tem que escolher isso. Se a gente ficar de moleza, fica assim: não vou não, é muito longe, tem que acordar muito cedo, e não sei o quê. Dessa vez não podemos ir no Maio Mulher, porque a irmã Luzia não estava nada bem, né? Ainda, ela ainda está precisando fazer o voo sentado ali ainda, ajudando, porque a dormência continua, ela não ficou paralisada, só que está dormente, e pelo fato de estar dormente, e ela já tem as duas pernas ruins, né? Uma operada e a outra precisando operar, ainda ficou dormente, aí ficou difícil, né? Fica difícil dela estar se locomovendo muito, mas se Deus quiser, o próximo. Então, irmãos, assim resplandeça a vossa luz. Aí, ó, e ele ainda fala assim: assim resplandeça a vossa luz. Tem gente que fala assim: não, olha como é que é errada a frase. Não olha para mim não, olha para Jesus, né?
Porque Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ele está falando para imitar ele. Como ele é de Cristo, como ele imita Cristo, você imita ele também. Entendeu? E Jesus falou assim, resplandeça a vossa luz. Olha só. Jesus nos chamou para sermos uma fonte de luz. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós temos uma luz para resplandecer. Amém? Não é só falar, vai que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Não, nós temos que resplandecer. E é uma coisa tremenda. Em Marcos, passando mais um pouquinho, nós encerrarmos ministrar a Santa Ceia. Marcos capítulo 8, versículo 38. Marcos capítulo 8, versículo 38. Amém? Diz assim, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Olha só. Porque às vezes esse envergonhar aqui não é só no sentido de você esse vergonhar aqui não é no sentido só de você ficar, eu estou com vergonha de dizer que sou crente, ou talvez quando a Bíblia fala assim, os tímidos não vão entrar. Os tímidos não é uma postura de sentimento que nós conhecemos, né, de timidez, que isso aí é um sentimento que nós temos, mas é uma postura de decisão, uma pessoa que não toma decisão, que não toma atitude. Amém? A pessoa que não toma atitude, que Deus manda fazer, mas ele não dá um passo, não quer obedecer. Esse tímido no sentido de desobediência. E aqui, a mesma coisa, esse negócio aqui de envergonhar de Jesus tem o mesmo sentido. Que ele manda fazer a obra, ele manda você ser a luz, ele manda, e a gente não sermos, não testemunhamos dele, porque está ligado, essa frase aqui está ligada com aquele vós sereis minhas testemunhas. Dá para você pegar esse versículo aqui e emendar no outro, porque o outro diz assim, vós sereis minhas testemunhas. Aí Jesus fala assim, qualquer um que não testemunhar, que tiver com vergonha, porque se está com vergonha é porque não está testemunhando, está se envergonhando, né? Está com vergonha, não está testemunhando, está tímido, ou seja, não está praticando a obra, não está colocando em prática o ensinamento. E aí Jesus falou que ele também vai negar essa pessoa. Ele diz assim, e ele fala assim, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, e olha só que detalhes tremendo, irmãos. A geração que Jesus está falando é uma geração adúltera e pecadora. Aí você fala assim, não, mas eu não sou desse. Não é porque ele te tirou. Se você não vigiar, você volta para lá. Porque a geração é essa, adúltera e pecadora. Então nós é que temos que nos manter fora. Aí vai dizer, qualquer que dessa geração, ou seja, aqueles que não estiverem glorificando, não estiverem testemunhando, é porque eles continuam fazendo parte dessa geração, porque nós estamos no meio de uma geração difícil. Porque a vida cristã é exatamente isso. É igual a vida de Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia. Eles estavam no meio de um povo estranho, mas eles não estavam lá, mas eles não adoravam as imagens deles. Estava lá, mas não praticava a religião deles. Estava lá, mas não comia o que eles comiam. Os meninos não quero comer isso não. Comida oferecida a ídolos. Os meninos não queriam comer. Lembram da história? Os irmãos conhecem a história. Então, não queriam comer. Mesma coisa é o que acontece hoje na nossa vida. A geração é essa. Abre o seu TikTok e você vai ver.
Abre o seu celular, sua internet, que você vai ver se você não está numa geração, se você não vigiar, se você não colocar em prática, não desenvolver a virtude do Espírito Santo, como Jesus falou, serás revestido da virtude, do poder de Deus. Se você não colocar esse poder em prática, sem esse poder, nós somos isso aqui, ó, adúlteros e profanos, e isso que ele falou aqui, ó, geração adúltera e pecadora. É o que somos sem o poder de Deus. Amém? Você não é muita coisa, nós não somos nada. Jesus falou assim, ó, sem mim não podeis fazer nada. Porque sem Jesus nós somos isso aqui, ó. Nós vamos salvar quem? Sem o poder do Espírito Santo, sem as virtudes para colocar em prática os dons, o poder de Deus para vivermos uma vida íntegra que glorifica o nome do Senhor, nós vamos alcançar quem? Com a nossa vida adúltera e pecadora. Porque adúltera e pecadora não quer dizer só negócio de sexo, não, de adultério sexual, não. De você confiar em outros deuses. Para Deus, um adúltero, uma pessoa que não tem Ele como Senhor e Salvador, é um adúltero, porque está tendo outro Senhor sobre a vida dele. Ou é o dinheiro, ou é não sei o quê. Amém? Então, sem Deus, sem a virtude do Espírito Santo, nós somos essa geração. E Deus falou assim, eu vou negar essa turma. Vou negar essa turma. Quem me envergonhar, quem não botar em prática, quem não, vai ser negado também. Amém? Viu, meu? Então, para isso, nós precisamos de ter uma convicção da nossa salvação. Nós estamos em meio a uma geração adúltera e pecadora, mas nós não somos mais. Amém? Nós não somos mais, nós fomos tirados do lamaçal, quando fala que fomos tirados do lamaçal do pecado, é dessa geração. Mas a Bíblia diz que se não vigiar, se não estiver botando em prática, não estiver cheio da virtude do Espírito, o inimigo chega, casa vazia, traz mais 7, está nós de novo lá no meio do adultério e dos pecados infundados. Amém? Então, igreja, que Deus nos ajude para que nós possamos colocar em prática a obra de Deus. Eu tenho dito para os irmãos, a obra de Deus é a nossa salvação. Precisamos termos zelo com ela. Nós precisamos termos cuidado. Nós precisamos ter uma dedicação com a obra de Deus. Por quê? É a nossa salvação. Não é outra coisa. Deus não, quando Deus tirar a igreja, de salvar a igreja, não vai fazer mais nada aqui. As outras coisas ele faz assim, ó. Se ele quiser fazer, ele faz assim, destrói tudo. Entendeu? Ele faz surgir, ele faz sumir. Agora, a nossa salvação é que dá trabalho para ele, que ele quer fazer do jeito que nós venhamos responder a Ele através da obediência, da submissão. Desde o paraíso foi assim. Fez o homem, colocou todo o conforto, toda beleza em volta, todo alimento, e Ele só queria que o homem obedecesse. E agora, a mesma coisa, Ele nos tirou do meio dessa geração, para que nós venhamos glorificar a Ele. Porque se não estivermos glorificando a Ele, estamos envergonhando. Se estamos envergonhando dele. Se estamos envergonhando dele, Ele também vai negar a nós. Amém? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos verdadeiramente colocarmos a palavra de Deus com convicção, irmãos. Com convicção, somos cristãos. Aonde chegarmos, as pessoas têm que saber que somos cristãos. Começou a aparecer um assunto meio diferente. Nós temos que, se estivermos na conversa, nós temos que começar a direcionar aquele assunto. Se começou a acontecer uma coisa, não, mas a Bíblia não fala isso não, irmão. Aí a pessoa já vai logo te identificar pelo que você vai falando ali. Não, isso aí é errado, isso aí desagrada a Deus. Começa a falar de Deus, começa a falar que desagrada a Deus, começa a mostrar que a sua vontade é agradar a Deus, e as pessoas já vão te identificando. Amém? E que Deus nos ajude a todos. Vamos ministrar a Santa Ceia.